A aula de hoje é para ser uma aula única na vida de vocês, que mude a forma de vocês enxergarem o ultrassom. Então, pega um caderninho, anota exatamente o que eu vou trazer para vocês. Tem conceitos aqui que vão ser bem interessantes e que você já vai colocar em prática logo amanhã, quando você estiver com o paciente. Não pegue esse conteúdo e guarde ele, muito pelo contrário, leve para a sua prática, para a sua clínica. Então, o grande intuito é mudar a vida de vocês com relação ao ultrassom, tá? E pelo menos a visão que a gente tem. Aqui na Bahia, e eu acho que em muitos lugares, pelo menos para onde eu tenho passado aqui, e olha que são alguns aqui no Brasil, a gente tem a mesma sensação, cara, de que o ultrassom é aquela conduta que a gente faz quando tem um tempinho, quando dá para fazer. Todo paciente, quando chega na clínica, já vai que meio no protocolo, um ultrassom ali no meio. Então, ele vai muito com os parâmetros, sem muito raciocínio. O tempo que o diga, a gente faz um cálculo de tempo, nossa senhora, de chorar às vezes, né? Que é aquela ideia. O paciente está aqui, eu olho para aquele local e digo, vou fazer uns 5 minutos aí. Eu vou fazer 2 minutos. Na base do olho, do achômetro. Nossa, velho. Aí é uma calamidade só. É melhor que não use assim, tá? É melhor que não use. Então, se é assim que você usa, é melhor nem usar, deixe quieto mesmo, porque você nem sabe se está fazendo bem ou se está fazendo mal, você não tem nenhum parâmetro para começar a utilizar. E hoje, eu espero realmente trazer isso daí. A aula vai ser longa? Vai ser cheia de conteúdo? Vai. Mas, de fato, ou é isso ou nada, tá? Ou vocês estão aqui para mim, comigo, para de fato aprender, ou a gente está brincando. E, sinceramente, de brincadeira, eu já estou cheio. Já estou muito cansado dessas ideias de que a eletrotermofoto é meramente um complemento, e ele não é um mero complemento, ele é o complemento. O complemento que faz uma diferença absurda quando você usa do jeito certo. Então, vamos entender aqui por que a gente está aqui, tá certo? Essa chamada é importante para que a gente alinhe as expectativas aqui. A minha expectativa perante vocês e a de vocês perante a mim, tá certo? O que é que a gente está fazendo aqui? A gente não está à toa, a gente não está perdendo tempo. Muito pelo contrário, a gente está ganhando tempo, tá certo? Mas sem muitas delongas, depois desse desabafo, que vai ficar gravado para as outras pessoas, e é muito mais para as outras pessoas que não estão aqui, que acordem um pouco, para que não usem o ultrassom de qualquer jeito, que a gente vai lidar, tá certo? Então vamos lá, vamos para o conteúdo. Todo mundo aí com um caderninho na mão, todo mundo anotando, espero que anotem, tá certo? Vamos lá, vou começar agora de uma forma bastante ampla, dizendo exatamente o que é que a gente vai trabalhar aqui. Nós vamos entender os fenômenos físicos do som, entender as formas de uso do ultrassom. Vamos falar sobre o equipamento, o que é que está dentro desse cabeçote aqui, que é o que a gente vai utilizar bastante no nosso dia a dia, tá certo? O efeito piezoelétrico gerado por ele, os fenômenos físicos que acontecem com o ultrassom quando ele sai do cabeçote, esse pulso elétrico, esse pulso do ultrassom que sai daqui, como é que ele é, quais são as características dele. Aí a gente vai partir também para os parâmetros, como o tempo de aplicação, a intensidade e os seus efeitos fisiológicos e mecânicos, tá bom? Então, vamos entender um pouco sobre essa característica do som. O som, gente, ele é uma onda mecânica. E toda onda mecânica, ela é uma onda vibracional. É uma onda que ocorre propagada em um meio, que pode ser líquido, sólido ou gasoso. Nesse exato momento, a minha voz está chegando no captura aqui do microfone através de uma onda sonora num meio gasoso, que é o ar, certo? E existe uma faixa de frequência que os nossos ouvidos conseguem captar, que é a faixa ali entre os 16, 20 Hz até os 20 kHz. Isso é o que o ouvido humano consegue captar. Mas, fora isso, nós temos outros animais que conseguem captar, por exemplo, o morcego, a partir de 1000 Hz até 160 mil Hz. Então, desconsidere essa margem aí que nós vamos ter do som sendo capaz de ser captado por qualquer ouvido humano ou animal. Se a gente considerar o humano, está ali de 20 Hz a 20 kHz. Mas vamos dizer que para esse som trazer um efeito vibracional a nível molecular, ele vai ter que vibrar numa frequência muito, muito, muito maior, tá certo? E essa frequência vibracional que ele usa vai ser na faixa dos kHz e na faixa dos megahertz. Daí em diante, a gente vai ter
a energia ultrassônica, podendo ser utilizada de diversas formas. Dentro da área da saúde, existem algumas formas de uso ao qual nós, fisioterapeutas, precisamos e devemos ficar muito atentos, tá certo? Hoje vocês conhecem esse aparelho aqui, ó, que é o aparelho de ultrassom convencional, o aparelho do ultrassom de baixa intensidade. É o que vocês aprendem na graduação e olhe lá, eu espero que vocês estejam de fato aprendendo. Quero muito conhecer o professor de vocês, tá aí, é um prazer imenso. Diga que professor Kleber daqui, gostaria muito de bater um papo, trocar ideia, saber como é que vocês estão discutindo aí, tá bom? Para mim isso é muito legal, me enriquece demais. Eu aprendo com vocês, tá? Mas vamos falar agora sobre os diferentes usos do ultrassom. O primeiro é o ultrassom diagnóstico. Esse que quando você vai no médico, você tem alguma lesão musculoesquelética, ele vai e prescreve o ultrassom diagnóstico para você. E aí esse ultrassom diagnóstico vai ser utilizado uma tela, e dessa tela vai ser colocado lá uma imagem, aonde gerou um retorno visual daquela estrutura. E aí ele vai trabalhar com baixas frequências de megahertz, para ver estruturas profundas, médias frequências em megahertz e altas frequências, a depender da estrutura que ele estiver trabalhando. Nós, fisioterapeutas, deveríamos conhecer isso com profundidade, porque nós também temos a autorização legal, jurídica e técnica para utilizar o ultrassom diagnóstico, mas com fins cinesiológicos, tá? Então, existem já muitos profissionais que usam esse ultrassom de imagem para auxiliar durante o seu tratamento. E eu super recomendo que vocês comecem a ficar atentos a esse tipo de uso, porque ele vai lhe ajudar a saber se o que você está fazendo está convertendo em melhoria no estado da lesão, no comprometimento da lesão, se você está, de fato, ajudando a estrutura a melhorar. Então, esse é um uso bem interessante. O outro uso é esse que a gente acabou de falar, que é o ultrassom terapêutico de baixa intensidade, vai trabalhar com faixas de frequências de 1 a 3 MHz, e ele vai ser aplicado de duas formas. Ele vai ser aplicado de forma convencional, que é a dinâmica. Eu pego o cabeçote e fico... Vou até deixar o cabeçote aqui, ó, e fico movimentando o cabeçote. Então, essa é a aplicação que a gente chama de uma aplicação dinâmica. E eu tenho a aplicação estática, o ultrassom estacionário, certo? E o ultrassom estacionário vai receber uma sigla, que em inglês significa LIPUS. Se a gente olhar aqui, a sigla é ultrassom pulsado de baixa intensidade. Basicamente, quando a gente fala em LIPUS, a gente está falando em aplicação do ultrassom estacionário, certo? Então, nós vamos, sim, ter essa possibilidade. Mas, além dessas duas possibilidades, existem outras? Com certeza. Vocês, se não ouviram, vão ouvir falar sobre o ultrassom focado de alta intensidade, com uso direcionado para a área da estética, a área da dermatofuncional. E ele recebe um sobrenomezinho bonitinho chamado HIFU, que é essa sigla aqui, que é ultrassom focado de alta intensidade, a sigla em inglês, tá certo? Então, o ultrassom focado, ele pode ser macrofocado ou microfocado. Se vocês observarem aqui no slide, vocês estão vendo aí o aparelho Sonofocus da Ibramed, é um dos melhores também, você pode utilizar esse ultrassom com objetivos de atuar no tecido adiposo, no tecido epitelial, mas com objetivos voltados para dermato, tá certo? Se você não trabalha com dermato, você não vai se aprofundar nesse recurso ainda. Mas tem uma utilidade muito incrível, muito interessante, tá? E a quarta forma que a gente pode utilizar aí é a terapia por ondas de choque extracorpórea com a onda ultrassônica. Pode ser com ultrassom, pode ser pneumático ou pode ser eletromagnético. O ultrassom, sendo utilizado para ondas de choque, você pode trabalhar com transdutores, que é esse que você está vendo aqui, que parece uma pistolinha, do tipo radial ou do tipo focal. E aí, você tem uma área de uso cujo efeito principal não é o ultrassom em si, mas a onda de choque. Caso não conheçam ondas de choque, podem descrever aí, professor, eu não faço a mínima ideia, não sei do que se trata, nunca ouvi falar sobre isso.
ou se já ouviram falar, ou se já aprenderam, ou se já estão utilizando, eu vou adorar saber, tá certo? Isso vai me ajudar pra caramba para entender como é que vocês estão. Isso direciona até a minha fala aqui. Tá bom, gente? Então vamos lá. A gente já viu 4 formas que a gente usa no nosso dia a dia. Uma quinta forma que nós não utilizamos, mas que é extremamente possível de ser utilizada, é no momento cirúrgico. E aí é o médico lá, o cirurgião, que vai utilizar para fazer a cauterização de tecidos, para utilizar até como forma de desbridamento do tecido. E é um aparelho exclusivo da cirurgia, tá certo? Para corte cirúrgico. Esse daí, nós não vamos trabalhar com ele. Mas, se nós hoje fôssemos trabalhar com todas essas apresentações do ultrassom, eu pediria um semestre, só para falar sobre isso. Mas o que é que a gente pode, de fato, aprofundar? A gente pode aprofundar hoje no nosso querido ultrassom terapêutico de baixa intensidade, que só ele me daria hoje uma manhã inteira para falar tranquilamente e não esgotaria tudo o que a gente tem para falar. Mas eu juro que eu vou resumir isso daqui a algo em torno de 1h30 aí, né? Começando a partir de agora, tá? Então vamos lá. Então o que é que a gente pode falar sobre o nosso amigo ultrassom terapêutico? Primeira coisa é falar sobre o equipamento que nós temos. O equipamento, esse que vocês estão vendo aqui atrás, ele é o mais comum de todos dentro da fisioterapia. Tanto é que, se vocês visitarem clínicas aí, vai existir lá um equipamento de ultrassom. E aí você pesa a quantidade de ultrassons que existem e a quantidade de fisioterapeutas que, de fato, dominam toda a dosimetria desse ultrassom e a conta não fecha, tá? E o uso passa, na maioria das vezes, por um uso sem um critério aprofundado, sem um planejamento adequado, e ele entra na rotina. E isso não é legal, tá certo? Mas vamos olhar aqui o nosso aparelho, que ele vai ter todo um circuito voltado desde a fonte de alimentação ao quadro de amplificação e o quadro de comandos, até ele vir por esse cabo e chegar no cabeçote. Quando ele chega aqui no cabeçote, ele vai ter um fio, positivo e negativo, que vai seguir por aqui por dentro, e esse cabeçote, ou transdutor, ele é blindado. Então, eu posso segurar aqui que não vai ter extravasamento para a minha mão. Mas quando chega nessa parte mais inferior daqui, eu vou ter o diafragma metálico, que é essa pontinha aqui, e eu vou ter colado nesse diafragma metálico um cristal sintético de quartzo, tá? E esse cristal sintético nada mais é do que uma pastilha feia, muito feia, que se deforma quando chega a energia elétrica nele, tá? E é esse o ponto-chave que a gente precisa entender do aparelho. Todo o meu segredo está aqui dentro. Até chegar aqui é energia elétrica, mas quando chega nesse cristal, ele vai transformar essa energia elétrica em energia mecânica. Na frequência que eu comandar, na frequência que eu der a orientação aqui dentro, com as características que eu orientei aqui. Então, é esse o ponto-chave. E está aqui o cristal, que é um nome bonito, mas cristal já deixou de ser há muito tempo, porque ele é sintético e parece uma pastilha, aquelas de botar no vaso sanitário, de tão feia que é, mas está tão escondidinha que a gente nem se preocupa. Mas é essa pastilha que vai ter presa nela os cabos positivos e negativos da eletricidade. Se eu pudesse, eu não vou fazer isso, óbvio, eu quebraria aqui, senão vou ter que comprar outro, não dá. Mas eu adoraria ter um quebrado. Vou pegar ainda, vou pegar. Tenho alguns conhecidos aí que já não estão descartando, vou pegar e deixar aberto para dar uma aula sobre essa parte mais elétrica e do aparelho, que é bonita, é muito legal a gente saber, tá bom? E isso vai ter essa conversão aqui dentro. E esse cristal, ele vai sofrer um efeito sanfona, que a gente vai chamar de piso elétrico, tá? Um efeito piso elétrico. Essa pisoeletricidade gera uma deformação, que ele se expande, encolhe, se expande, escolhe, se expande, escolhe. E isso gera uma pressão positiva, uma pressão negativa. Pressão positiva, pressão negativa. Isso acontecendo, vai sair do cabeçote essa onda vibracional. E essa onda vibracional vai sair pelo que a gente chama de ERA, área de radiação efetiva, que não é toda essa parte cinza não, gente, pelo amor de Deus. Essa parte cinza daqui, que é de metálica, é o diafragma. Agora, a ERA está mais interna, aqui dentro, na menorzinha, certo? Gravem isso daí. Essa área daqui de dentro, onde a pastilha está acoplada,
é a área de radiação efetiva, certo? Isso me interessa saber, porque quanto maior a era, maior a quantidade de ultrassom que está saindo. Traduzindo quantidade por potência. Ele é mais potente. Então, o cabeçote de ultrassom com a área maior, com a era maior, eles dão mais ultrassom, eles saem mais ultrassom. A potência dele tem que ser maior também. Tá certo, gente? Então, vamos lá. Entenderam esses pontos aí? Vamos seguir, hein? Então, seguindo agora, o ultrassom está saindo pelo cabeçote. E aí a gente começa a observar que a gente vai ter ultrassons que vão sair bem uniforme durante um bom tempo, e ele com o tempo se espalha mais. Então ele vai sair aqui assim e vai se espalhar naturalmente. Isso é um fenômeno físico, tá? Então a tendência dele é se espalhar. Mas quanto melhor for a qualidade do ultrassom, mais colimado ele sai. E isso é importante, isso é muito importante, porque em alguns momentos vocês vão pesquisar sobre ultrassom na vida de vocês, seja para comprar sobre aparelhos, né? Seja para comprar ou seja para estudar mesmo. E aí você olha lá aquele ultrassom num aplicativo que vende pela internet, que eu não vou dizer quais, mas você já deve estar imaginando quais são esses aplicativos, e vai ver lá um ultrassom de R$ 200 ou de R$ 500. Você, caraca, que preço massa, vou comprar. Puf, comprou. Aí você recebe o ultrassom. Aí você, olha, gente, que ultrassom legal, vou sair aplicando, tudo lindo, maravilhoso. Mas nem se atentou que esse cabeçote, esse aparelho, tem uma colimação péssima. Péssima, péssima. E aí o que está saindo aqui já sai extremamente difuso, espalhado, não colimado. Você está ou não entregando nada do seu ultrassom, ou está entregando muito pouco abaixo do que deveria ser recomendado. Por isso, gente, que uma recomendação que eu dou, já fica logo de cara gravado aqui para todo mundo, é: nunca compre um aparelho que não tenha aquele selo da Anvisa, aquele código, aquele númerozinho, tá? Então, as marcas nacionais, e aí eu vou tentar listar todas elas aqui, vocês podem comprar de olhos fechados, porque tem o número de Anvisa. Significa que ele passou por todos os testes do Inmetro. Aí você tem a segurança para dizer, caramba, velho, essa empresa investiu algo em torno de uns R$ 100.000 para poder fazer todos esses testes e precisa manter isso, porque manter literalmente esse investimento, né, de testes para que ele continue com esse número válido. Então, a empresa está investindo em segurança, em qualidade, em entregar tudo dentro das normas, tá? Nas normas de segurança. Então, o aparelho está dentro de um nível de conformidade que você pode comprar tranquilamente. E aí você vai ver aparelhos da Ibramed, HTM, Bioset, KLD, Quark. A Quark, depois eu até pego aqui, tem um aparelho até deles aqui que eu tenho. Depois a gente fala sobre isso. Mas tem Quark, não quero ser injusto, tem a BTL, tem a Avanutri, que está chegando aí, e tem uma infinidade de marcas que a gente poderia discutir sobre elas, mas isso não vem ao caso, tá bom? A importância é que ele tenha esse registrozinho da Anvisa, e isso vai fazer com que ele tenha uma boa qualidade já de cara. Você já sabe que pode confiar. E não comprem aparelhos importados que não tenham o número da Anvisa. Anote isso, porque isso é muito importante. Nunca vá pelo preço. Nunca compre aparelho em lugares que não tenham, que a marca, que o produto não tenha o registro da Anvisa. Certo? Isso daí afeta em uma outra informação que você só vai achar lá no manual ou em alguma parte do aparelho, principalmente nessas informações que vem aqui ou que vem lateralmente assim, tá certo? Que é a taxa de BNR, tá? Que é a taxa de não uniformidade. Se vocês nunca viram falar sobre isso, taxa de não uniformidade, BNR, significa o quê? Que esse feixe, quando sai daqui, ele vai alcançar um pico. Mas poucos alcançam o pico. Poucos alcançam o pico. A maioria fica numa média aqui. Então, o BNR é o seguinte, ele vai pegar a média dos picos do ultrassom, proporcionalmente à média dos picos. Isso, a média do ultrassom com o pico máximo dele.
E essa diferença ele vai dizer proporcionalmente. Proporcionalmente, ele vai dizer é 1:2, 1:3. Então, quer dizer, para cada valor desse de média, eu tenho 2 vezes a distância. Então, está aceitável. Até 1:6 está aceitável. 1:8, 1:10 está totalmente fora de padrão. Então, a taxa do BNR tem que ser olhada, tem que ser analisada, tá bom? Isso vem por causa do cabeçote aqui. E isso significa que quanto melhor ele for, melhor será a uniformidade nesse campo próximo. Quanto mais ele se afasta, pior ele fica. Então, é bom que ele seja muito colimado, tá? E ele tenha um BNR maravilhoso, tá certo? 1:2 é perfeito, 1:3 é perfeito, tá certo? Já são aparelhos até com valor mais alto aí. A maioria está em 1:5, tá? E são bons, dá para utilizar sem problema nenhum. 1:3 é melhor ainda. Tá certo, gente? Então, vamos lá. E aí, o ultrassom saindo, ele sai nesse movimento de compressão, rarefação, compressão, rarefação, compressão, rarefação. Isso acontecendo, vai chegar no tecido. Para que aconteça, eu coloco o gel, aplico na pele, e essa pressão, rarefação, pressão, rarefação, pressão, rarefação, vai chegar nos meus tecidos. Mas isso só aconteceu por causa do cristal piezoelétrico que está aqui dentro, se deformando. Então, essa energia mecânica está sendo conduzida através dos tecidos. Eu estou literalmente empurrando os tecidos aí. E ele vai chegar a gerar esse chacoalhar, porque é uma onda mecânica. E essa onda mecânica gera um chacoalhar muito legal nos nossos tecidos. Um exemplo que eu dou muito interessante aqui na Bahia, em Salvador, estamos perto do Carnaval, estamos em final de janeiro, e daqui a pouco tem o Carnaval. É o mesmo exemplo de você estar do lado do trio elétrico na hora que está passando o chiclete com banana. O cara está lá tocando na bateria, na percussão, e todos os seus órgãos externos estão se revirando lá dentro. Porque existe uma pressão mecânica deslocando aquele ar, e aquele ar está chegando em você. Aquela energia mecânica produzida ali está chegando, você está na zona daquela onda mecânica. Tudo em você lá dentro revira, tá? E você sente realmente a pressão enorme acontecendo, tá? Obviamente, que a gente pode dizer, analogicamente, que isso aqui é um alto-falante gigantesco para as nossas células e chacoalha ela toda. E ao chacoalhar, ativa uma série de dispositivos, tá? Enzimáticos e bioquímicos. E é aí que reside todo o nosso efeito terapêutico, tá bom, gente? Então, vamos lá. É na energia mecânica que é gerada aqui. Não na energia térmica. A energia térmica é consequência, mas todo o princípio está na energia mecânica que é gerada aí. Olha que cabeçote feio aí, né? Que pegou para poder botar essa foto. Esse está muito feio, mas geralmente é um pouquinho mais bonitinho. E quando isso acontece, a gente vai ter agora essa energia mecânica produzida aqui, sendo transmitida para os nossos tecidos. Quando chega nos nossos tecidos, vai chegar na pele, no músculo, no osso, na gordura, e todos eles captarão. Agora, tem alguns que adorarão a energia mecânica do ultrassom. Geralmente, quem também tem efeito piezoelétrico. Quem será que tem efeito piezoelétrico no nosso corpo? Sem dúvida nenhuma, o osso. O osso e tecidos mais densos, como a cartilagem, como um ligamento denso, eles também têm um pouco de propriedade piezoelétrica, o que significa que esses tecidos eles terão a habilidade de absorver mais, principalmente o osso, tá? E aí o osso, ele tem essa capacidade de receber a energia mecânica e transformar em energia elétrica na sua membrana externa, deixando ela mais eletricamente positiva. Olha que legal, olha que bacana. Osso não deixa ser transmitido por ele. Osso barra, osso absorve e reflete uma parte importante aí. Mas osso adora que a sua superfície ali fique mais ativa, tá certo? Osso adora carga mecânica. E essa carga mecânica vinda do ultrassom é muito boa para ele também, tá certo? Então, nos tecidos ósseos, nas fibras colágenas, existe essa capacidade de reter para ele um pouco mais dessa onda mecânica aí. Olha que bacana, nesse artigo que traz uma exemplificação do estímulo mecânico chegando sobre a superfície óssea.
Então, ele vai gerar um processo de abertura dos canais de cálcio para que haja uma cascata de eventos interna a essa célula, o osteoblasto, e a partir daí eu gere um aumento metabólico da atividade osteoblástica. Ou seja, o osso vai ficar muito mais agitado para gerar um novo tecido ósseo. E isso acontece no osso, no colágeno, nas proteínas, acontece dentro das células que estão nos nossos ligamentos, músculos, no nosso tecido ósseo. E esse é o grande objetivo do ultrassom, aumentar a atividade metabólica a partir dessa onda mecânica que ativa ele. Isso é uma parte muito interessante que a gente pode estudar de forma mais aprofundada, mas isso mereceria uma aula adicional. A maioria dos fisioterapeutas sente muita dificuldade em se aprofundar aqui nesse momento, de entender como é que essa onda mecânica age fisiologicamente, o que é que ela gera de distúrbios, e nosso corpo tenta se adequar a esses distúrbios de forma a trazer um resultado terapêutico importante. Então, esse é o ponto-chave, tá? E olha que legal, a transmissão do ultrassom pelos tecidos, ela vai acontecer da seguinte forma: quanto maior a densidade do tecido, tá certo? Por exemplo, aqui o osso, quanto mais denso ele é, mais a sua velocidade de espalhamento pelo local, tá certo? Então, ele consegue ter uma velocidade de espalhamento muito maior pelo esse local. E o oposto também é verdadeiro. Então, quanto menor a densidade, maior a dificuldade dele de ter esse espalhamento, tá certo? Então, olha que a gente tem aí uma relação inversa entre densidade e velocidade, tá bom? Perdão, direta entre velocidade e intensidade, tá bom? Ok. Além dessa capacidade, a gente vai ver que o nosso ultrassom ele vai passar por duas situações. Apliquei, saiu, está no meu tecido. Quando eu estou aplicando aqui agora, ele, no mínimo, vai perder uma parte significativa, algo superior a 30% logo de cara, por causa de dois fenômenos importantes: a reflexão e a refração desse ultrassom. Então, ele já está perdendo aí por baixo, 30%. Uma parte está sendo refletida e outra parte está sendo refratada. O que vai passar vai diminuindo tecido por tecido. Toda vez que houver uma interface, uma parte é refletida, uma parte é refratada e uma pequena parte é transmitida. Até chegar o momento em que alcancei o meu tecido-alvo. E aí, lá no tecido-alvo, ele é absorvido. E o que me interessa é a absorção. Se ele não for absorvido, ou seja, se ele não ficar retido nos tecidos, o tecido não tem capacidade de se modular, de gerar uma modulação. O que é modulação? Mudar o seu estado, ou seja, se tornar mais ativo, mais excitado. As células ali precisam responder àquele estímulo, serem moduladas por aquele estímulo. E isso passa pela absorção. Então, só vai acontecer os fenômenos, os efeitos terapêuticos, se houver absorção. E uma vez que tenha absorção, quanto maior a profundidade, menos ultrassom chega nos tecidos profundos. E essa é a distância, e essa é a informação chave para a gente. Olhem aqui agora como a absorção ela é exponencial. Quanto mais eu aprofundo ou distancio em relação ao cabeçote, maior a dificuldade dele de absorver. Então, a gente não tem uma capacidade de aprofundar muito, porque ele perde exponencialmente. Quanto mais eu aumento essa distância padrão aqui, em duas vezes, 3 vezes, 4 vezes, eu vou perdendo a meia vida do ultrassom. De 50, de 100 foi para 50, de 50 para 25, para 12, de 12 para 6, de 6 para... até chegar um ponto que não importa mais. Tá certo? Então, aprende isso daí. Que eu vou ter um grande efeito se eu chegar até no máximo ali, algo em torno de uns 4 a 5 centímetros, onde a gente pode dizer que, de fato, o ultrassom está sendo bem absorvido. A depender até da frequência, tá bom? Mas vamos lá, que daqui a pouco a gente fala sobre isso. E aí, gente, para que seja absorvido de verdade, a gente precisa saber quais tecidos a gente quer, de fato, que o ultrassom absorva, seja absorvido.
E a gente tem umas características bem interessantes que eu preciso falar agora para vocês. Presta atenção aqui, ó. Se perdeu a atenção, volta, foca e vem aqui comigo, ó. O osso, ele tem uma capacidade enorme de absorver. A gente vai seguir do osso para cá. Do osso para cá eu tenho a cartilagem, depois o tendão, depois a pele, depois o músculo, o nervo, a gordura e o sangue. Então, é ordem decrescente, quem absorve mais para quem absorve menos, certo? Quando o seu objetivo é lidar com tecidos musculoesqueléticos, olha a zona em que a gente vai trabalhar. Ah, eu tenho uma lesão ligamentar. Pô, beleza, tendão absorve bem o ultrassom. Ah, minha lesão ali é de cartilagem, é cápsula e cartilagem. Meu paciente, opa, tá bem. Ah, eu vou trabalhar agora com a regeneração, estimulando a regeneração óssea. Opa, osso aqui absorve direitinho, hein? Ah, meu objetivo agora é a regeneração de nervo. Boa parte vai ser perdida, o nervo não tem essa capacidade muito grande de absorver, mas vai, tá certo? Então, a preferência de absorção dos tecidos está exatamente nessa zona de cá. Fiquem atentos a essa informação, hein? Já guarde isso daí. Ok, e agora a gente entende que o ultrassom tem que chegar no tecido que eu quero tratar. Ah, eu quero fazer a aplicação do ultrassom no LCA, no ligamento cruzado anterior do joelho. Nossa, então eu tenho que aplicar com o joelho dobrado. Não dá nem para mostrar, tá certo? Mas eu botaria aqui no joelho. Vou botar aqui no joelho e o joelho dobrado, para eu expor ao máximo o meu ligamento cruzado anterior. E eu posiciono isso aqui como um holofote para tentar encurtar a distância entre o cabeçote e o LCA. Porque se eu aumentar essa distância, o que foi que aconteceu? Eu dificultei, vai chegar muito menos onda, gente. Se vai chegar muito menos onda, você está dificultando a sua vida para ultrassom, dificultando a vida do ultrassom. E o primeiro ponto que você vai ter que levar em consideração é a profundidade que você quer chegar. Se você quer chegar em tecidos mais profundos, você tem que colocar o ultrassom de 1 MHz. Se você não quer chegar em tecidos mais profundos, você tem que colocar o ultrassom com cabeçote de 3 MHz. E nos aparelhos de hoje em dia, você escolhe isso na hora que você está prescrevendo aqui. Dificilmente você vai ter um aparelho que seja... Dificilmente não, corrigindo. Existem aparelhos que são só de 1 MHz e aparelhos que são de 3. E eu, particularmente, acho melhor você ter o que são os dois ao mesmo tempo. Ele, no mesmo cabeçote, você usa o de 1 e de 3, tá certo? Economiza tempo e trabalho, tá bom? Então, o cabeçote, você vai escolher de acordo com a profundidade. Para nunca mais esquecer, o de 1 chega até algo em torno de 5 centímetros e o de 3 tem algo em torno de 3 centímetros, tá certo? 5 e 3 centímetros. Mais do que isso, é surreal, é loucura, a gente não alcança. Tá bom, gente? Agora, olha que informação legal. Aonde a gente consegue chegar no máximo, provavelmente, a gente está ali com algo em torno de 10% do que foi originalmente aplicado. Que é essa zona roxinha aqui, ó. Nessa zona roxinha, chegou algo em torno de 10% de tudo que foi aplicado aqui. 10% de 1 de MHz está aqui. 10% de 3 MHz está aqui. Então, não queira aplicar o de 3 MHz para alcançar tecido profundo, porque não vai. Ele não vai chegar lá. Beleza? Seguindo, meu povo, olhando agora em um tecido, a gente consegue ver que ele chega claramente em tecidos mais profundos e ele tende a ser muito mais difuso do que o de 3 MHz, que é mais direcionado, focado para tecidos mais altos, enquanto o de 1 MHz ele tem uma intenção de alcançar tecidos mais profundos. Tá bom? Por esse motivo, a gente precisa definir na prescrição se aquela aplicação é o de 1 ou de 3 MHz. Sem essa decisão, você já começa tudo errado, tá bom? Decida de acordo com a profundidade do tecido-alvo que você vai aplicar. Beleza, gente? Entendido até agora? Vamos entrar agora numa parte que é diretamente conectado com os parâmetros do meu aparelho, tá? Esse aparelho daqui vai ter todos esses parâmetros que a gente vai falar de agora em diante. Então, eu considero que se você quiser sair daqui já direto para aplicar, esses conceitos que serão ditos agora vão ter que fazer parte do seu raciocínio clínico.
Então, de forma muito direta, anote isso e não esqueça nunca mais. Se não está com a caneta na mão, volta e pega. E a gente vai falar agora, tá bom? Você já escolheu a frequência entre 1 e 3, já sabe como. Você vai agora para o segundo parâmetro, que é o modo. Beleza. Aí ele vai lhe dar lá duas opções: o contínuo ou o pulsado. No modo contínuo, a gente vai ter uma emissão ininterrupta ao longo do tempo. Obviamente, uma emissão ininterrupta vai proporcionar maior onda mecânica e, consequentemente, maior efeito térmico, tá certo? Então, ao longo do tempo, ele vai oferecer ininterruptamente o ultrassom. Agora, se você não quiser um efeito térmico tão alto, você vai colocar agora o modo pulsado. Então, ao invés dele ficar o tempo todo, você vai dar pulsos. Você só vai emitir por pulsos. E esses pulsos que você está emitindo aí agora, você vai dizer o quanto você quer. Se você quer que ele emita a 10%, a 20%, a 50%. Se você pegar os aparelhos novos, esse aqui tem a carinha azul. Se você for para o que tem um novo design, laranja, da Ibramed, ou o novo da HTM também, você vai ver que ele vai ter até 75%. Agora, vamos entender, gente, de uma vez por todas, o que é isso aqui, tá certo? Já que você botou no modo pulsado, vamos lá? Se eu coloquei no modo pulsado, o aparelho vira para você e diz: caramba, velho, peraí, você quer que eu pulse? Eu não sei como é que eu vou pulsar, me explique aí como é que eu vou pulsar. Diz: ó, calma, você vai fazer o seguinte, você vai ter bloquinhos de 10 milissegundos. Esses bloquinhos de 10 milissegundos, eu vou dizer que ele é meu 100%, tá certo? Isso aqui é 100%. Desses bloquinhos de 10 milissegundos, eu vou querer que apenas 10% desse bloquinho seja de emissão, seja o on, tá certo? E aí ele diz: então tá bom, desses 10 milissegundos, 1 milissegundo, que é 10%, vai ser on. Os outros 9 milissegundos serão off. E aí o meu ciclo, que em inglês vai ser chamado de duty ciclo, vai ser 10% on, 90% off. E aí ele vai mostrar para você apenas o que vai gerar de on. Eu quero gerar de on 10%. 10% é 1 milissegundo, gente, pelo amor de Deus. É 1 para 9. 20% é quanto? Aí tá fácil, né? 2 milissegundos e 8 milissegundos, tá certo? 50%, pô, tá mais fácil ainda, é só dividir no meio. 50% é 5 milissegundos on, 5 milissegundos off. E aí, concorda comigo que se eu chegar aqui agora, botar 2 milissegundos, que é o 20%, eu não estou oferecendo mais ultrassom no modo pulsado? E se eu colocar agora 50%, não estou oferecendo ainda mais ultrassom? E se eu oferecesse aqui agora 75%, não seria ainda mais ultrassom, ainda no modo pulsado? Olha que bacana, olha que simples agora de entender. Nossa, como ficou tudo muito fácil de entender. Quanto mais baixo, menos ultrassom, menos efeito térmico. Quanto mais alto, mais ultrassom, mais eu me aproximo dos efeitos térmicos. Que ótimo! Agora eu já sei que aquele paciente que não pode receber estímulo térmico, eu tenho que colocar no pulsado abaixo a baixa porcentagem, a 10, a 5, a 20%. E conforme ele for evoluindo na sua melhora clínica, ou até na sua cronificação, eu posso colocar valores mais altos, próximos de 50, 75, ou até o contínuo. É essa a lógica. E quem é que não pode receber estímulos térmicos? Quadros agudos, quadros em fase inflamatória muito imediatas, que se eu der estímulo térmico, eu aumento o foco inflamatório. E é esse o raciocínio. Tá bom, gente? É essa a ideia de você escolher contínuo ou pulsado. E se escolher o pulsado, pulsado a quantos por cento? 10, 20, 33, pode ter 50. Você que vai olhar para o paciente e vai entender na clínica dele se você pode ter pouco efeito térmico ou muito efeito térmico. O raciocínio natural é: quanto mais próximo do agudo, mais baixo, conforme ele for melhorando, você obrigatoriamente tem que aumentar o regime de pulso. Você tem que ir para 20, para 50,
E muitas vezes, quando chega em 50, já até está numa situação boa e não há necessidade obrigatória de você ir para o contínuo, tá certo? Porque o que mais me interessa são os efeitos técnicos, ou, perdão, os efeitos mecânicos e não os efeitos técnicos. Beleza, gente? Só resumindo, quando a gente chama de pulsado, a gente vai ter um ciclo ativo, um Dutch ciclo, com um ciclo ativo e um ciclo inativo. E aí, em alguns aparelhos vai trazer de on e off, alguns aparelhos vai chamar isso de Dutch ciclo. Você quer um Dutch ciclo de quanto? Você quer um ciclo ativo de quanto? Você quer um tempo on de quanto? É tudo a mesma coisa. É só que a galera não uniformiza isso, e quem ainda não está por dentro, acham que são coisas diferentes, distintas, e não são. Tá certo, gente? Anotaram isso daí para ninguém nunca mais errar? Vamos agora... ótimo, entender isso aqui. Alguns aparelhos podem trazer não a porcentagem, mas a relação. Contínuo não tem relação, tá certo? Porque é 100%. Agora, pulsado é 1 para 1, que é 50%. 50 de um lado, 50 do outro. 1 para 2, 1 para 3, 1 para 4, 1 para 9. Tudo isso significa a porcentagem. Tá certo, gente? Então, óbvio que a gente vai entender claramente quando os aparelhos trouxerem esses valores aí. Não tem por que ter dúvidas sobre o que significa cada uma delas. Da agora em diante não tem mais motivo, tá certo? Então, vamos lá. E aí, a gente vai fazer essa analogia do quadro mais agudo para o quadro mais crônico, colocando valores mais baixos até valores mais altos. E a gente vai trabalhar dessa forma. Anotaram isso daí, gente? Beleza? Agora, eu vou pedir toda a atenção do mundo para vocês, para a gente focar aqui no tempo de aplicação. Esse é o bicho-papão de todo mundo que usa ultrassom. Se você fizer agora uma análise aí de como é que você trabalha com ultrassom, eu espero que você fique constrangido, não diga para mim, se você fizer dessa forma que eu vou falar aqui agora. Você pega o paciente, diz, vou aplicar aqui o ultrassom. Aí eu estou aqui aplicando, tal. Aí quando chegou na hora de colocar o tempo, eu viro, olho assim para a região, digo, vou botar aqui 2 minutos. Nunca façam isso. Nunca façam isso na vida de vocês, tá? Essa é a pior forma de aplicar. Tirando esse, que eu digo que é para a gente ter vergonha, a gente vai ter 2 formas de aplicar. O de definir o tempo. Pega a sua canetinha e anota isso daqui. A gente vai ter a forma errada, mas que todo mundo faz, e acaba sendo aceito, que é essa que eu vou falar agora, e a forma certa, que é difícil, chato e pouca gente faz. Beleza? A forma errada, que está sendo feita por todo mundo, e que eu vou pedir para que vocês, da agora em diante, tomem cuidado ao utilizar essa forma, que é ensinada em livros, é ensinada... Olha o livro aqui que eu botei, de 2006. É ensinada em livro, é ensinada por grandes professores da área de eletro. Não é o jeito certo. É o jeito aproximado, tá certo? E por ser o jeito aproximado, a gente está assumindo que vai ter uma margem de erro aí que pode pesar na hora do resultado. Que é o seguinte, se o indivíduo estiver na fase aguda, você vai olhar a área da aplicação dividido por 1,5 vezes a era. A era é 7, nesse aparelho, nesse daqui. A era ela pode ser de 8 ou de 10, tá certo? Que é essa área em centímetros quadrados aqui. Então, você vai olhar a área de aplicação, literalmente, a área em centímetros quadrados, e vai multiplicar por 1,5 na fase aguda, por 1 na fase crônica, e se você quer realmente muito efeito térmico, por 0,8. Ok? Certo, gente? Maravilha. É uma conta simples, mas que lhe dá uma base para errar dentro de uma faixa que não está tão errada assim, mas há uma margem de erro aí. Só que isso não leva em consideração se eu coloquei contínuo ou se eu coloquei pulsado. Olha esse exemplo aqui agora, tá certo? Olha isso aqui, olha isso aqui. Tá vendo esse senhorzinho aqui? Esse senhorzinho tá com uma bursite no ombro dele, tá certo? E essa bursite, você para e fica olhando. Caramba, eu quero fazer um ultrassom no ombro dele. Mas eu vou colocar contínuo ou vou colocar pulsado? Se você colocar contínuo, olha para aqui, olha para aqui. Se você botar contínuo, durante 5 minutos. E se você botar pulsado,
a 50%. Vocês ofereceram a mesma quantidade de ultrassom nas duas situações? Pergunta básica, básica. Vocês colocaram? Estão vendo que é óbvio que não? É óbvio que não. Um ofereci 100%, o outro ofereci 50%, metade da quantidade de ultrassom. Então, meu senhorzinho que está aqui, precisando regenerar o ombro, pelo simples fato de escolher o contínuo pulsado, ou eu ofereço 100% do ultrassom, ou eu ofereço 50% do ultrassom. E aí entrou na jogada agora um novo parâmetro. Entrou um novo parâmetro que eu acho que vocês devem ter ouvido muito raramente, que é a quantidade de joules, a quantidade de energia que está sendo entregue. Se você aplicou no modo contínuo, você está entregando muito mais energia ultrassônica. Se você entregou no modo pulsado, você está entregando muito menos energia, que a gente vai dizer que essa energia vai ser mensurada em joules. Eu estou entregando muito menos joules para o meu paciente. Se eu estou entregando menos, é óbvio que a dose está diferente. E se eu não sei qual é a dose ideal, como é que eu posso escolher se eu quero contínuo, se eu quero pulsado, qual é o tempo que eu vou botar? Gente, o cálculo ideal para a gente pensar é na quantidade de energia que eu quero aplicar. Eu posso aplicar o contínuo num tempo menor, ou eu posso aplicar o pulsado numa forma maior. Estão conseguindo raciocinar dessa forma agora? Estão conseguindo reprogramar aí o ultrassom na hora de vocês pensarem? Que a grande meta é que vocês trabalhem por energia entregue e não pelo tempo. Porque eu tenho que saber quanto de energia eu preciso depositar no ombro desse senhorzinho para que faça o efeito. Ah, mas eu não sei, não faço a mínima ideia. Eu disse, caramba, velho, o professor não te ensinou? Tá na hora de aprender, tá na hora. Então, vamos lá, tá na hora. Pelo amor de Deus, vamos aqui, ó. Aprende aqui comigo. Então, eu preciso definir esse tempo ideal. Eu preciso, senão eu vou continuar errando pro resto da vida. E eu vou chegar lá com os meus 50 anos de fisioterapia, aplicando durante 50 anos doses equivocadas. Mas vamos nessa. Como é que eu defino esse tempo? Esse tempo ideal tem que passar por essa continha, certo? A galera já está no susto aí, dizendo, meu Deus do céu, que loucura, professor. Se eu quer que eu pegue, na hora que eu tiver com ultrassom, com o meu paciente, pare, vire para o lado, pegue uma canetinha e vá fazer essas contas tudo, é isso que eu quero. Eu faço isso? Não, eu vou dizer por quê. Que eu já consigo evoluir aí, passar de fase, não ficar passando tanto no tempo aí, eu vou dizer para vocês, tá certo? Mas essa é uma conta que, no mínimo, vocês têm que saber que ela existe, tá certo? No mínimo, tem que saber que ela existe. Então, vamos lá. O tempo em segundos é igual a energia em joules vezes a área em centímetros que a gente vai tratar. Se você nunca olhou para a área, está na hora de olhar para a área que você vai tratar. Dividido pela intensidade, vezes a era, vezes o ciclo de trabalho. Beleza? Não precisa fazer print. Calma, fiquem tranquilos, está tudo certo. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Mas é essa a equação. Vamos substituir aqui valores? Vamos lá? Quem está anotando, aproveita agora para anotar, hein? Aproveita aí, anota. Agora eu quero que você faça o print. Aí você vai olhar para o senhorzinho e vai dizer, ele está na fase crônica. Então, eu vou aplicar entre 35 e 45 joules por centímetro quadrado para esse paciente. Tá certo? Eu vou fazer Eu vou aplicar 35 a 45. Ótimo, vai entrar na minha conta isso daí. Ah, mas ele não está no quadro crônico dessa bursite. Está numa característica clínica subaguda. Ah, subaguda entre 25 e 35. Não, ele está na fase aguda, entre 15 e 25 joules. Beleza? Então, é essa aplicação que a gente vai fazer no nosso paciente. Esse é o primeiro parâmetro. Faz o print e para a sua equação rolar, você vai ter que botar isso daí. Certo? E aí vai. Segundo passo, definir a área. A área tem que ser... Opa, tirei o que foi que eu fiz aqui. Deixa eu voltar de novo para a apresentação. Voltou? Pronto. A área, ela tem que ser, no mínimo, a área do cabeçote,
até algo que pode chegar, mas eu não recomendo, em torno de uns 500 centímetros quadrados. Não faz sentido fazer áreas tão grandes. Você pode trabalhar ali de áreas de 40, de 30 centímetros quadrados a áreas que vai até 150 centímetros quadrados, onde você gera uma boa distribuição. Tá? Na prática, é de 30 a 150 que a gente faz em média. Tá certo? Mas eu preciso que você defina a área. Como você vai fazer isso? Você pode usar a estimativa do cabeçote para ter. Mesmo assim, considere que os espaços entre os cabeçotes, você deve dar uma porcentagem maior aí, bota 10, 15% a mais. Você meio que carimba, né? Aí eu tenho 5 áreas de 7 centímetros, então já tenho uns 35 centímetros quadrados aqui. Pô, mas tem aqueles espaços que não cabem aqui. Então, vou botar 10% aí. Então, tá, 13. Vou fechar aqui em algo em torno de 40 centímetros quadrados. Então, é esse o cálculo que você vai trabalhar, tá bom? É essa a ideia. Então, você define a área, depois você define a intensidade ideal para aquele tecido-alvo, certo, galera? Intensidade para o tecido-alvo. Aí você diz o seguinte, ótimo, se for agudo, eu quero que chegue no tecido-alvo algo entre 0,1 a 0,3. Eu quero que chegue, se for subagudo, de 0,2 a 0,5, se for crônico, entre 0,5 e 1 watts por centímetro quadrado. Essa é uma forma interessante da gente definir a intensidade para o tecido-alvo. Tá bom, gente? Quinto passo, saber qual é a era. A maioria dos nossos aparelhos, pronto, acho que eu estou mostrando bem aqui, ó, tem esse tamanho. Esse tamanho é 7 centímetros. Mas vocês têm também aparelhos de 8 e aparelhos de 10. Sinceramente, se você tiver que comprar, compre os de 8, compre os de 10, porque eles têm uma potência de entrega melhor. A qualidade do ultrassom vai ser melhor, porque a potência vai ser maior. Simples assim. Certo? Mas você precisa saber. Beleza? E agora o ciclo de trabalho. 10, 20, 50 e contínuo. E aí eu considero que 10 é 0,1, 20 0,2, 50 0,5, contínuo 1. Agora eu já tenho todos os parâmetros para olhar e voltar para a equação. Olha como o negócio é. Tá bom, é complexo. É complexo. Eu entendo que a gente precisa aprender isso e às vezes a gente não aprende isso na graduação. Vamos lá. Espero que vocês tenham aprendido, de fato. Tá bom? Então vamos lá. O tempo depende da área, do regime de pulso e da intensidade. Só vou substituir aqui agora. O tempo, quando aplicado, eu tenho 15 joules vezes a área, que eu defini 100, vezes a intensidade, que eu defini 1,5, vezes 7, que é a era do meu equipamento, vezes o Dutch Cyclo, que é 1. Isso vai me dar, nesse paciente, 143 segundos, ou seja, 2,23 minutos. Tá certo? Então, eu vou lá e coloco 2,5 minutos no meu aparelho e aplico no meu paciente. Ponto. Definir. Aí, agora, eu não quero mais aplicar no modo contínuo. Eu vou sair do contínuo e vou para o pulsado a 50%. Aqui, ó. Só mudei isso. O resto está tudo igual. O que é que eu vou ter que fazer agora? Fazer a conta. E olha o tempo. 4,45 minutos. É o dobro. Óbvio. É o dobro. Se eu apliquei 100%, eu preciso de pouco tempo. Para aplicar a mesma dose de energia, eu preciso de mais tempo, porque eu estou entregando 50%. Pronto. Simples assim. Tá certo? Simples, direto e objetivo. E aí eu já sei exatamente o tempo para entregar a energia complicada, a energia que eu quero aplicar. Se eu não faço esse cálculo e entrego no mesmo tempo, no modo contínuo, eu estou entregando metade do que o meu paciente precisaria. Se eu estou entregando metade, pode ser que essa metade não faça nem cócegas, e seja o placebão. Não é nem o placebo, é o placebão. Algo que está muito aquém do que deveria ser praticado. Agora, se eu aplico a 20%, eu vou precisar de 12 minutos aí. E algo que a gente não tem nos aparelhos, porque
a gente está vendo que não é tão interessante, é o de 10. Aplicaria 24 minutos para ver. Mas os aparelhos hoje, eles começam a partir de 20 minutos, ou de 20%. Certo, galera? Beleza? Entenderam como a conta faz a diferença? E o tempo de aplicação está diretamente ligado à energia que eu vou aplicar? Certo? Se vocês não usavam isso, não sabiam disso, vocês provavelmente estão fazendo errado até hoje, tá certo? E esse cálculo precisa ser feito para que a dose do ultrassom em joules seja entregue do jeito certo. Beleza, galera? E aí, eu vou simplificar a vida de vocês e vou dar essa planilha aqui. Emanuel, eu vou entregar para você e você decide como você vai dar acesso para eles, tá bom? Você identifica aí como é que você vai achar melhor, você só distribuir. De antemão, vocês vão ter acesso a ela, mas vocês, para utilizarem, vocês vão ter que vir aqui em ficheiro e fazer uma cópia. Beleza? Ao fazer uma cópia, ele vai para o seu Google Drive. Aqui ele está bloqueado, vocês não vão conseguir mexer nele. Tudo bem? Aqui é a legenda. Aí dentro dessa legenda tem o cálculo do lado. Vocês vão para a planilha do lado. Eu vou ampliar aqui a tela, só para vocês conseguirem enxergar bem. Então, vocês vão escolher aqui seu José. Opa! E vai olhar o seu José e vai dizer, ó, beleza, seu José, estou te avaliando hoje. Hoje é 01/02/25. E eu quero aplicar em você, senhor José, 32 joules. E eu quero, a área a ser tratada, ela é de 200 centímetros quadrados. Gente, 200 centímetros quadrados é uma área importante, viu? É muita ultrassom sendo aplicada aí. Mas vamos lá. A intensidade, quero, no meu tecido-alvo, que chegue lá. Eu quero aplicar algo em torno de 1,5 no meu paciente. Porque aqui eu coloco o valor que vai sair do aparelho. Tá bom, gente? Grava isso. Aqui eu vou colocar o valor que eu quero que saia do aparelho. E não o que eu quero que chegue no tecido-alvo. Já já a gente vai para o cálculo da intensidade. Calma, calma, calma. A era ela pode ser de 7, de 8, de 3, mas a maioria é de 7, de 8 ou de 10. Vamos lá, que eu estou com de 8 aqui agora. E o ciclo de trabalho vai ser 1. Então, eu vou aplicar isso durante 492 segundos, ou seja, 8 minutos. 8,2? Tá. Então, tá ali próximo do 8, então bota 8 minutos. Pronto. E aí, se você escrever uma observação, aplicado, tal, você escreve o que você quiser. Beleza? Entenderam, gente? Como pode ser mais rápido, mais simples, e fazer essa conta de fácil, ela é chata, difícil. E vamos ser sinceros, na hora que você está com o paciente, você tem ultrassom, laser, exercício, não dá para a gente parar para ficar fazendo conta. Então, a gente precisa de ferramentas, um Excel simples, para poder fazer isso, beleza? Aí ele vai fazer essa continha para você, você vai lá e coloca o tempo. Uma vez que você colocou o tempo, esse valor você joga lá para o aparelho. Beleza, povo? Tranquilo? Show de bola. Vamos seguir então, hein? Espero que vocês estejam aprendendo de fato aí. Ótimo. Estejam aprendendo de fato aí como usar ele, tá? Mas não acabamos. Chegamos na metade. Vamos seguir. Vamos lá? Ave Maria, vamos lá. Vamos embora, hein? E aí, um parâmetro que eu falei que a gente precisa realmente levar ao pé da letra, além do tempo, é a intensidade. E a intensidade tem um outro cálculo do coeficiente de atenuação. Se você pegar um paciente obeso e querer aplicar na coxa dele, você vai olhar para ele da mesma forma que você olharia um idoso sarcopênico com 40 quilos? Seu raciocínio vai ser o mesmo na hora de fazer a aplicação do ultrassom numa lesão de fêmur. Numa fratura de fêmur. Você vai fazer o ultrassom com o mesmo raciocínio de uma pessoa jovem e obesa de 150 quilos para um senhor de 80 anos, sarcopênico, emagrecido, a mesma forma de raciocinar? Bom, aí você vai olhar e vai dizer, os parâmetros vão depender
da constituição dos tecidos. Então, é óbvio que a gente leva aí muita coisa em consideração. Primeiro essa pessoa obesa tem uma camada adiposa muito grande. E essa camada adiposa muito grande tem que ser levada em consideração. Então, ó, ouviram o que eu estou falando? Tem que ser levada em consideração. Se você não leva ela em consideração, uma parte dela está sendo tá ficando ali e não está levando para o tecido-alvo. Então, minha dica é, se você quer levar tudo ao pé da letra, que você tenha um adipômetro e faça aplica sinovial, certo? Pelo menos para que no tecido adiposo vocês já considerem esta distância ali. Então, você vai pegar o tecido, fazer aplica e ver em milímetros ou centímetros o tamanho. Só que ali está dobrada a pele, né? Aí você vai pegar aquele valor e dividir por 2. Então, você já sabe aquela profundidade só de gordura. Então, você já considera ela. E o resto, ou seja, tudo bem, eu quero chegar no fêmur, mas da gordura para o tecido ósseo, eu não sei. Gente, daí em diante é estimativo, tá certo? Daí em diante eu não tenho nenhuma ferramenta clínica para dizer, ah, não, você vai aqui ó, olhar milímetro. Não precisa desse cálculo milimétrico. Precisa que vocês tenham um bom senso, tá certo? Para estimar a profundidade ali que o seu tecido o seu tecido alvo está. Ah, o meu tecido alvo ele está entre 4 centímetros de profundidade. Pronto, fez a plica, viu que só de plica tem 2 centímetros, tá? Na pessoa obesa. E aí você acha que tem mais 2 centímetros para ali, estimando, e é isso mesmo, a gente vai ter que estimar, tá certo? Então tá ali algo em torno de, de 5 centímetros. Eu digo, ah, ótimo, tá ali, ó. E aí, automaticamente, você tem que estar com o cabeçote de 1 MHz. Tem que estar com de 1. Porque se eu quero chegar a 5 centímetros, eu tenho que usar o de 1. Entenderam essa relação aqui? Pronto, ó. Se eu tivesse a meio, 1 ou 2, teria que ser o de 3. Mas eu estou se quero chegar a 5 centímetros, eu uso de 1. Maravilha. Então, eu já defini aqui a profundidade e já defini o cabeçote, a frequência. Agora, eu preciso definir aquele valor de intensidade que eu quero que chegue no tecido-alvo. Eu quero que chegue lá 0,4. Pronto. Mas para chegar lá 0,4, significa que eu tenho que colocar um valor adicional no meu aparelho para que as perdas levem algo para sobrar no meu tecido-alvo 0,4. E aí eu vou fazer agora as conexões, as junções. 0,4 a 5 centímetros. E ele vai dizer, ah, então tá, captei a ideia. Então, eu vou definir esses parâmetros laterais que estão aqui e depois fazer aqui, tipo batalha naval, conectando um no outro. Ele vai dizer o valor ideal para que você bote no seu aparelho. Aí você vai vir aqui e coloca a intensidade de 0,9 para que chegue aproximadamente 0,4 a 5 centímetros de profundidade. Captaram? Entenderam? Então, o valor que eu vou botar aqui na minha planilha, quando eu estiver falando de intensidade, é esse valor já calculado por aquela tabela. Ah, eu tenho que colocar lá 0,9. Então, aqui, ó. Beleza, eu venho e coloco aqui 0,9. Captaram, galera? Entenderam tudinho? O grande objetivo aqui? É isso. Deixa eu beber um pouco d'água. O grande objetivo é exatamente esse, que a gente calcule esse tempo ideal. Certo? Baguncei o juízo de vocês aí? Espero que não. Aterrissa. Porque da agora em diante, ele vai ser absorvido. Aquela dose ideal vai ser absorvida. E ao ser absorvido, ele vai ter que gerar um efeito mecânico aí, dentro do tecido, para que eu tenha um resultado clínico. E esse efeito mecânico, mais importante de todos, é a micromassagem. E essa micromassagem, quando chega no tecido,
vai gerar um abalo muscular. Importante, gente, importante, presta atenção. Ele vai gerar esse abalo muscular aí, tá? Ou esse abalo dos tecidos a nível molecular. E isso a gente chama de cavitação, certo? E essa cavitação gera microbolhas. E essas microbolhas, elas residem no efeito de gerar ativação mecânica das minhas células e dos meus tecidos. Então, toda vez que eu tenho um tecido, passo por ele o ultrassom, depois o tecido está agitado, o tecido está ali chacoalhado. E esse chacoalhar, gente, tem um artigo muito lindo sobre os efeitos biológicos do ultrassom de baixa densidade, dependem basicamente do mecanismo cavitacional. Se, professor, o que é que você tem hoje para dizer que é mais importante no ultrassom? A cavitação. O mecanismo cavitacional controlado, por isso que a dose ideal ela tem que ser prescrita, porque eu não posso gerar cavitação excessiva, porque a cavitação excessiva ela é prejudicial. Então, eu tenho que gerar a cavitação na dose certa. E essa cavitação decorre das microbolhas. Essas microbolhas colapsam. Ao colapsar, elas geram microfragmentos. E esses microfragmentos gerados, né? Microfragmentos de... Não entenda como lesão isso daqui, mas entenda como aquelas bolhas... Não vai dar, né? Mas não é transparente. Aqui tem água. Se eu chacoalhar aqui dentro se formam bolhas, essas bolhas eclodiram em microbolhas, isso gerou microbolhas, tá certo? E daqui em diante, essas microbolhas vão desencadear um processo de ativação da membrana para permeabilidade de íons e de substâncias para o meio intra. É esse o efeito que a gente quer. É esse. Acontece uma mudança no ambiente externo que deixa as membranas mais permeáveis à entrada de substâncias iônicas e substâncias que vai ativar a ação a nível intracelular, tá certo? Então, o que eu quero mais, de verdade, é o efeito cavitacional. Mas, além do efeito cavitacional, podem acontecer os efeitos térmicos também. Ou seja, gerar um aquecimento que, sinceramente, de longe, não é dos mais importantes, tá? Não, de fato, não é. O que mais interessa é o efeito cavitacional. Portanto, o ultrassom contínuo, ele não é algo tão desejado, tão utilizado hoje em dia. O pulsado, ele é muito mais utilizado, tá certo? Porque ele prioriza esse efeito cavitacional, embora haja um efeito hipotérmico. Então, jamais podemos dizer que ele é atérmico. Ele tem um efeito hipotérmico. Beleza, gente? É esse o artigo que eu falei para vocês sobre os efeitos biológicos do ultrassom de baixa densidade. Vale a pena dar uma lida, vale a pena dar uma aprofundada nele, certo? Ele é de 2004 e continua com essas ideias aqui, todas elas super vigentes, super atuais, tá? E que embasam demais, demais. Tudo que a gente raciocina de efeito do ultrassom a nível tecidual. Tá certo, gente? E aí, o que é que a gente pode dizer agora do efeito do ultrassom? O ultrassom, no efeito térmico, ele aumenta a temperatura local, consequentemente, traz mais sangue para o local, isso oxigena os tecidos. Ele deixa as estruturas mais não tão hiperexcitadas no efeito térmico, por isso que esse efeito térmico ele não é tão desejado assim, tá certo? Mas indiretamente vai atuar no alívio da dor, tá certo? Por reduzir a tensão muscular, por gerar um aumento de aporte sanguíneo para aquele tecido. E aí a prescrição do ultrassom contínuo está mais envolvido com esses aspectos aqui, tá bom? Porque isso aqui é adicional em relação ao ultrassom pulsado. É um efeito adicional. E é isso. Tá bom, gente? Tranquilo? Captaram até agora? Posso pincelar aqui sobre uma pequena parte muito interessante, que é o uso do ultrassom estacionário. Não sei se algumas pessoas ainda se chocam a verem ultrassom sendo aplicado em próteses, tá certo? Em processos onde tem uma prótese metálica ali. Nesse caso, o paciente aqui, ele está com um fixador externo do tipo Lizarov, e ele tem vários parafusos internamente aí, onde o ultrassom está incidindo sobre eles também, de uma forma muito tranquila, tá? Então, a gente vai falar sobre essa aplicação. Não é errado,
tá certo? Fazer a aplicação do ultrassom estacionário sobre próteses metálicas. Deixar parado sobre próteses metálicas. Principalmente quando o objetivo é melhorar a consolidação óssea. Então, se a gente tem fraturas com ou sem próteses metálicas, a gente pode fazer a aplicação do ultrassom no reparo ósseo. Só que para aqui agora, a gente não vai fazer com o raciocínio que a gente tem do ultrassom convencional, o ultrassom dinâmico. Tem um outro raciocínio aqui por detrás. Caso vocês não tenham nenhuma experimentação com isso, chegou a hora de entenderem um pouco sobre esse raciocínio do ultrassom estacionário. Então, aqui é o seguinte, eu vou deixar o cabeçote parado por algo em torno de 20 minutos a 1 hora, até 1 hora, algo em torno de meia hora é o mais utilizado, o cabeçote parado, para que ele gere um campo elétrico ali na superfície óssea, tá certo? O tecido absorva essa carga mecânica e comece a gerar um microcampo elétrico na sua superfície. A partir do momento que ele faz isso, o osso ele aumenta a sua permeabilidade, fazendo com que o osteoblasto seja capaz de receber mais íons que estão no ambiente externo. E isso vai fazer com que o osteoblasto, que está aqui grifado, aumente essa captação e se torne mais ativo. Então, gerar uma resposta metabólica óssea maior. E tudo isso a gente vai fazer com os parâmetros totalmente diferentes dos parâmetros que a gente raciocinou anteriormente. Aquele raciocínio com a tabela, com o cálculo da intensidade, o cálculo do tempo, é para o ultrassom dinâmico. Já quando a gente vai fazer a aplicação estacionária, e aí a técnica a gente chama de LIPUS, a gente vai utilizar o ultrassom no modo pulsado, sempre, tá certo? Com valores que não ultrapassem 0,5 watts por centímetro quadrado no aparelho, tá? Eu diria que ainda você tem que utilizar em torno de 20% ou menos até 10% no modo pulsado, aplicações de 20 a 30 minutos e direcionar para onde eu incida sobre a maior superfície óssea possível, tá? E não sobre a prótese. Eu meio que busco ali aonde tem mais superfície óssea para atingir. E a frequência de aplicação vai depender de todos os dias, até chegar no calo mole, ou até chegar no processo de calcificação, até pelo menos 2 vezes por semana. 1 vez por semana não vai fazer sentido nesse processo de calcificação. Mas 2 vezes por semana a gente pode pensar assim. Beleza, galera? Tranquilo. Essa é a forma que a gente vai pensar. Agora, só para finalizar, se a gente estiver na técnica dinâmica, eu precisaria ficar mexendo. E eu posso mexer de qualquer jeito? Eu posso fazer de qualquer jeito? O que acontece, na maioria das vezes, é que a gente acha um porre, fica ali parado, né? Mas não acho não que é importante. Então, se você ficar movimentando, vai ter que ser o mesmo movimento do início ao fim e não aumentar a área, nem aumentar a velocidade. E você pode fazer isso no meio subaquático, você pode fazer isso numa bolsa, aí tá aparecendo aqui, ó. Tá bom. Você vai fazer isso numa bolsa líquida, é aqui, ou você vai fazer isso com um gel. E os movimentos que você vai fazer, eles são circulares, em 8 ou longitudinais, certo? Sempre deixando o tecido-alvo que você quer tratar mais próximo possível. E aí o posicionamento do paciente ajuda demais. Se eu quero tratar a cabeça longa do bíceps, eu vou fazer assim para esconder ainda mais? Não, eu vou fazer isso aqui, ó. Ainda bota o braço aqui para trás, deixa o máximo exposto e faço a aplicação. Se o paciente está aqui, faz isso. Eu quero chegar no LCA, aí eu deixo o joelho do paciente estendido. Não, eu vou deixar o joelho do paciente dobrado e vou fazer o ultrassom tentando chegar o mais próximo possível, né? Chegando ali no ultrassom. Chegando ali no LCA. Certo, galera? Valeu! Falei pra caramba, mas eu gostaria de encerrar agora, além do agradecimento, falar do meu canal no YouTube. Tenho uma meta aí de chegar a algo em torno dos 50 mil inscritos no meu canal, e se vocês puderem me ajudar, ficarei extremamente feliz.